tipo de exposição dessa é porque acaba a gente aprendendo e é bastante um enfoque fazendo isso, né? É que nem aquela teoria de que, puxa vida, quando eu aponto o dedo para o outro, eu tenho, na verdade, 3 dedos apontando para mim. Ou seja, quando a gente fala de algo de um terceiro, muito é com nós. E esse sentido aqui, eu falo muito com relação, né, àquilo que nós podemos fazer. Mas antes, e fazendo já uma preleção, vamos fazer aqui uma oração, né, aproveitando a oportunidade, meus irmãos, e agora nos concentrando, elevando nossos pensamentos ao alto, pedindo encarecidamente que nossos abençoados guias espirituais estejam conosco para nos guiar para um caminho agora da aprendizagem, da brandura, da mansidão, e pegando aqui a oração, né, da própria casa, do grupo de estudos de segunda-feira, em que, amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que este momento seja abençoado e traga a paz, a harmonia e o conhecimento a todos. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades, que assim seja. Então, feita essa oração inicial, aproveitando essa harmonia, essa egrégora maravilhosa, nós vamos trabalhar esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E estava contando, esqueci o nome, Alessandra, que eu tinha confundido a data, achando que o dia 4 era segunda-feira passada. Eu tive, na segunda-feira, foi um grande brinde. E eu acabei, no final de semana, a Casa Espírita Caminhos da Luz, ali de Almirante Tamandaré, falou: Henrique, você quebra um galho, faz uma exposição. Eu fiz exatamente essa. Quase que foi uma preleção. Ou seja, demonstra a necessidade que nós temos de interiorizar esses pensamentos, né? E quando nós começamos e trabalhamos esse capítulo 9, de certa forma, parece muito simples falarmos bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Lendo o texto e não buscando até fugir muito ali do Evangelho, a gente já fazendo, talvez assim, nessa volta de apresentação, igual a Fórmula 1, nós vamos falar, puxa vida, cheguei à tolerância, a paciência, um pensamento puro, harmonioso, a forma do amaram, irmão, como eu encaro a diversidade, né, a diferença de opinião com relação ao irmão, e assim vai, injúrias, violências, seria, tá fácil, na verdade, como é todo o nosso ensinamento no Evangelho, é fácil, o problema é nós fazermos. E não tá fácil, não tá tranquilo, a gente contextualizando, por exemplo, o que foi o Jesus ali no Sermão da Montanha, onde que ele vai falar novamente uma constituição basicamente daquilo que é o Espiritismo, e está ali, eu queria botar essa projeção que achei na internet, né, onde Mateus, no capítulo 5, no versículo 5 a 9, ele fala, esse transcrito sobre o nosso trabalho aqui em espécie, a gente tem o seguinte: puxa vida, 2000 anos atrás, Jesus não tinha nem microfone, não tinha celular, as escritas eram difíceis, estava ao relento, o sol, chuva, né? E ele ia transmitir aquilo de forma nunca boa, conversando, falando. Parece simples. Agora vejamos o seguinte, que seria a evolução humana para os dias atuais. Usando exatamente esse termo, da mansidão, da paz, um espírito harmonioso, dessa energia pura e simples. Vejamos hoje, o que nós estamos enfrentando de uma coisa completamente, uma aberração mundial. Nós estamos em volta com duas guerras. A Ucrânia, que já passa de 3 anos, com a Rússia,
que isso demonstra uma falta de habilidade política e falta sensatez, eu não vou entrar muito nesse lado, de uma questão humanitária, humana, tudo por questões políticas, econômicas. Aí você busca agora uma ofensiva, e não estou dizendo quem está certo, quem está errado, na questão hoje, que a gente mostra, puxa vida, como nós temos que aquelas palavras lá atrás, se nós contextualizarmos hoje, o que falta para o ser humano como raça, aí estou falando do ser humano como um todo, de uma intolerância, hoje, Estados Unidos, Israel contra Irã, tem ali a questão religiosa, xiita, fundamentalista, também não entro na história, mas aonde entra a tolerância, tanto de um lado como de outro, onde entra uma capacidade de paz, de harmonia, ou de nós serenarmos os nossos ânimos, até onde entra, por exemplo, o orgulho do maior mandatário de uma nação, de talvez recuar, ou de acenar para uma paz, sem, no entanto, ele querer parecer que ele é um homem fraco, ou que ele não tem todo esse poderio. Estou falando aí dos Estados Unidos. Bota 2000 anos atrás. Meu vizinho, as disputas eram pequenas, mas já era uma beligerância entre os homens. A resolução dos conflitos era na força, raramente era no diálogo. E esse é o ponto que nós devemos, já tínhamos passado o capítulo 5º, né, do não matareis, que aí já foi entendido. E Jesus, nesse Sermão da Montanha, fala, isso para mim é quando, eu não sei se os irmãos têm essa ideia ali, toda vez quando você tem, seja em qualquer atividade religiosa, e você vai lendo a Bíblia, vem ali, na verdade eu vos digo. Quando falo na verdade eu vos digo, que existe, opa, se você conseguiu essa interpretação, vou muito mais além a partir de agora. Quando Jesus fala, não matarei, mas na verdade eu vos digo, e ele começa a falar as injúrias, as ofensas, querendo comparar como se algo fosse punível. Opa, não matareis. Vamos supor que consegui naquela época, mas agora é um plus. Na verdade eu vos digo, a questão da violência, o respeito, o carinho e uma diferença, né, dessas animosidades. Ele fala aí muito da justiça, tá bom? Aqui eu vou aqui na minha anotação e vou deixando até a projeção ali. Temas ali que hoje a gente faz um pouquinho, verificar como o tema ele é tão atual como nunca, tá? Vejamos aqui, eu fiz umas anotações. As fragilidades que eu tinha ontem e hoje, eu citei duas, essas aberrações de duas grandes guerras. Buscamos daqui a pouco hoje como eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Seja brando e pacífico. Eu aplico. Aí eu vou fazer um convite à reflexão, na qual eu coloco alguns pontos, inclusive são próprios meus mesmo, daquilo que eu trabalho, daquilo que acontece com a gente, que a gente vê, tá? Exemplo, falei aí agora da questão de duas grandes autoridades, as duas grandes guerras, uma questão de intolerância religiosa. Isso aí nós podemos aplicar agora, por exemplo, na medida que um determinado segmento religioso, ele busca a ideia de que apenas a minha convicção ela passa a ser verdadeira. Puxa vida, isso aí também é uma forma de eu também trabalhar atritos, não ter uma tolerância. Aí vamos de novo. Política. Nós estamos um ano eleitoral agora. Quem é que não discute política aqui? Puxa vida, o lado A está certo, o lado B está certo. A gente perde grandes oportunidades de harmonia, às vezes em casa, discutindo política. Não vou nem citar naquele momento que a gente começa na internet, com o dedinho, botar aquelas alfinetadas, né, na internet. Aquilo ali é uma forma que nós podemos nos policiar com relação à mansidão, à brandura, né? Esse sentimento de espírito um pouco mais puro e elevado. Dou dois exemplos, estou buscando, eu vou fazer sempre uma conjectura, 2000 anos atrás e 2000 anos depois, que é justamente a aplicabilidade agora com a gente, tá? Vejamos outra coisa, trânsito. Bom, vim do Rio de Janeiro agora, há pouco tempo visitei, fui levar minha filha, volto lá, tem um negócio que não aguento lá,
Aqui está acostumando. As motos andam buzinando o tempo todo. Aquilo me irritava profundamente, porque elas andam pelo corredor buzinando, pedindo espaço, mas é muito pior do que aqui, tá? Alguém já foi no trânsito do Rio de Janeiro aqui? Já foi? Tu aguentava aqueles buzininhas daquela moto? Bi, 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 bi. Não é chato demais? Aquilo irritou, e ele me irritou também. Aí tem hora que eu falei, puxa vida, é uma coisa simples que eu tenho que resolver. Ah, mas é tão simples. Sim, mas é um pobre coitado que daqui a pouco ele está estatelado lá, daqui a pouco você tem no Rio de Janeiro um dado hospitalar, que muitas cirurgias que são programadas, elas têm que ser adiadas, que foram aquelas eletivas, por várias questões de acidentes que tornam a traumatologia grande no Rio. Por quê? Forma imprudente de dirigir, impaciência, insensatez, aquela agressividade que você tem no trânsito. Nós estamos falando de uma aplicabilidade de 2000 anos depois. Aqui em Curitiba, vou dizer, se vocês veem essa buzininha, tá tranquilo, vocês têm que fazer um estágio de paciência lá. Gente, lá é muito chato. Muito, muito chato mesmo, mas muito. Alguém mais já teve lá no Rio, fora ali? Mas eu tive pior, porque eu tive perto do show da Shakira. Não. Agora foi aqui um programa de índio que eu tenho que confessar. Mas eu tenho estrelinha para mim de paciência que eu resisti ao máximo. Eu fui ver a filha. Aí minha filha, pai, a gente está perto, eu estava em Ipanema, vamos ver o show da Shakira. Eu falei, filha, eu não vou entrar naquele fuzuê de gente nem que me mate. Não vou. Pai, mas vamos lá perto, vamos com a mãe e tal. Ai, minha esposa, amor, vamos com a nossa filha, porque é uma oportunidade, a gente não veio para cá para isso, mas a gente consegue ir para esse evento andando, porque era perto. Aí eu, puxa vida, eu acho que eu entrei numa canoa furada danada, né, das piores, onde que eu vou ter que colocar em xeque a minha capacidade de ser um bem-aventurado. A minha esposa também não gosta, nem minha filha, mas ela queria ver, porque uma estrela internacional estava perto, estou aqui, o que mal faz. Aí eu falei, puxa vida, vamos fazer um pacto de assistir isso de longe, né? Mas o meu longe era vendo atrás do palco, lógico que não ia ver, né? Porque ali estava mais fácil, não estava cheio, né? Aquele lado, pro lado do Leme estava pior. Não, vamos indo, elas foram me enrolando, e fomos indo, elas foram me enrolando, e fomos indo. Quando eu vi, eu estava embaixo daquela passarela que não sei se vocês conhecem ali, o Hotel Copacabana Palace, onde que bem em frente foi o show. E eu estava na lateral, daqui a pouco a filha, pai, nós podemos ir para o lado da areia? Eu falei, nem pensar. Lá naquele fuzuê que tem 2 milhões de gente na língua da areia, que vai até o Leme, nem pensar. Aí ficamos ali do lado, assistindo, tinham mais ou menos em pé, numa situação, mas você via gente naquele momento assim, que era intolerante, consumo de álcool absurdo. Não tinha questão de violência, que tinha uma quantidade policial bem grande, a organização foi bacana. Mas aquela história, puxa vida, pela filha, pelo amor, pelo carinho, tu faz. Eu fui com muita resistência, eu consegui vencer 1 hora. Depois de 1 hora eu não aguentei mais. Aí eu confesso que eu pedi arrego, pedi os beds. Aí já sabia uns 500 metros, fui sentar, consegui um lugar para sentar, fiquei lá, daqui a pouco minha esposa foi. Elas também não aguentaram, com 1h30 nós voltamos para casa e graças a Deus, Pai amado do céu, para não ter que resistir, que eu não ia aguentar. Mas a gente vê naquele momento do tumulto as reações mais incríveis das pessoas, né? Aquela volúpia de alegria. Depois você via tumulto, mas não teve nada de violência, mas vinha tumulto, o pessoal correndo de uma forma insensata, impensada, porque justamente estava naquele movimento de euforia e sintonizando com uma energia que não era mais adequada, não era brandura e não era mansidão, tá? Mas, gente, para quem gosta, foi um show maravilhoso, tinha gente que elogiou pra caramba. Eu apenas resisti, tá? Não sei se alguém gosta da cantora aqui? Vocês gostam? Ela é uma baita de uma cantora bacana, mas foi uma oportunidade que me botaram nessa, eu consegui assistir. Eu até botei aqui como show, que foi um momento assim que apresenta nas nossas vidas, às vezes, algumas adversidades, né? Para mim, isso aí foi uma adversidade.
Quer ver outras coisas que a gente perde? Vamos falar de novo no século XXI, daqui a pouco eu vou voltar para o Evangelho. Uma questão assim que a gente trabalha. Eu trabalho na área do direito, não do direito penal. Tem algum advogado aqui? Tem advogado? Tem advogado? Você trabalha em que área? Eu sou empresarial. Empresarial? Ah, então está na área inteligente do direito, né? Mas na área penal, você deve saber, amigos meus trabalham. E aí você vê, às vezes, aqueles que vão para a cadeia. Lógico, tem aquele estereótipo do camarada violento, agressivo, que não estudou. Mas você tem um estereótipo também de pessoas que cometeram pequenos deslizes porque perderam a cabeça. Não é verdade? A gente perde a cabeça com a violência doméstica. Perdem a cabeça, às vezes, num momento em que tomaram um piricutico e o coração fica um pouquinho mais raivoso. Perdem a cabeça, às vezes, em situações, num trânsito que tem agressão, se está armado, puxa, faz o uso indevido da arma, daqui a pouco você faz alguma besteira. E, em resumo, às vezes é aquela, normalmente no direito penal é isso, né? Eu brinco que o direito penal tudo que não está gravando eu não posso nem falar, eu chamo da sub-área do direito, né? Que é a área, né? Tem o direito constitucional, empresarial bacana, e o penal ali é a sub-área do direito. Mas começa às vezes verdadeiros homicídios, tudo porque estavam num bar, uma discussão de bar, uma coisa simples. E são pessoas que não são violentas propriamente dito, daqui a pouco estão na cadeia cumprindo pena. Mas por que eu quero colocar aqui? Naquele momento, perderam a serenidade por um momento na vida, são os 5 minutos que tem. São 5 minutos também que a gente pensa na nossa vida, 5, 10 segundos, que nós perdemos as grandes amizades com a cabeça quente, sem ter a brandura no coração. 5 minutos nós perdemos os grandes amores da nossa vida. Perdemos a herança familiar também, brigamos com pai, mãe. Essas vezes 5 minutos ou menos, os 10 segundos, que a gente não para da distância do cérebro para a língua, a gente fala coisas que não devia e sai aí injúrias, asperezas. E nós perdemos. E outra, vibramos em outra situação. Falei desde aí de uma questão de homicídio, de uma questão da agressividade, e outra agressividade menor que é com as palavras, que também ofendem e nós perdemos amizades. É nesse sentido que nós saímos. Daqui a pouco eu estou voltando lá para o Evangelho novamente. E situações, por exemplo, que a gente busca, né, uma sintonia e melhorar as nossas vidas. Vejamos agora aqui alguma parte do Evangelho, né, voltando agora, Sermão da Montanha, onde teve uma verdadeira contextualização do que Jesus tentou de novo falar de justiça, amor, dar uma nova conotação na lei de Deus, tá? E naquele momento ele começa a trabalhar. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Ali, nesse momento, ele está falando da terra ali como um bem físico, como um bem palpável, como um bem, talvez, monetário, ou está falando de uma terra, daquilo que eu vou cultivar para eu crescer e para eu produzir bons frutos. Os bons frutos ali é o quê? Uma elevação, uma evolução espiritual. Não seria disso que talvez ele estivesse falando? Então ele já diz, bem-aventurados os brandos. Agora contextualizemos, nós estamos falando de 2000 anos para trás. É um grupo rude, uma vida difícil. Se já era uma difícil, quando chega, meu pai conta, meus avós contavam para a gente como era difícil a vida na roça naquele momento. Ele está falando aí de época de 1940, 1930, com a dificuldade, com luz, com tudo. Imagine, mais para trás ainda, as pessoas eram ásperas, eram rudes, mas isso é da própria natureza, de uma própria sobrevivência, nós não estamos julgando. Se hoje você chega aí, a gente coloca essa questão da brandura, da mansidão, contextualizando hoje, imagine Jesus falar aquilo naquela oportunidade lá atrás, no Sermão da Montanha. E aí ele continua, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus.
mas ele está em verdadeira sintonia com as diretrizes e os mandamentos capitais de Deus. É isso que ele quer dizer, ele quer colocar isso. Por quê? Será se naquela época brandura, benevolência, mansidão poderia ser um sinal de fraqueza? Sim, não é? Não acreditam? Se hoje você pega um presidente dos Estados Unidos que reluta em fazer um determinado acordo, um cessar-fogo com relação ao Irã, porque pode demonstrar ali um sinal de fraqueza política ou econômica, imagine hoje um cara engravatado, estudado, imagina aquela época, puxa vida, você deixou de resolver pela força, você perdoou, você tolerou, aquele outro deu um insulto para sua família e você nem foi lá tirar satisfação, você está respondendo com paz, aquilo ali poderia dar um sinal de fraqueza. E Jesus diz, não, esse é um sinal de uma evolução espiritual, é uma fortaleza de espírito, ele já muda a conotação. E continuamos ainda com Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. Ora a nova conotação dele. Oi, meu irmão, obrigado. Não matareis. Está simples. Mas ele quer ir mais longe. Na verdade, eu vos digo. Não é só o não matareis. E aí ele vai dizer. Se puserem cólera contra o seu irmão, ou seja, atacar, blasfemar, ofender, eu, porém, vos digo que quem disser ao seu irmão raca, os irmãos sabem o que era essa expressão raca? Não? Naquele tempo, raca era a expressão mais pejorativa que tinha, porque eles queriam chamar a outra pessoa de imbecil, despreparado, burro, indolente, todos esses adjetivos vis ali, que é bom nem pronunciar numa casa espírita, e falavam raca, falando desta forma, gritando, olhando para o lado e cuspindo no chão, para ofender aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa é um débil mental, é um ignorante, daí raca. Então, ele queria dizer, essa expressão que ele buscou naquela oportunidade, ele quer dizer assim, Jesus, vamos parar com isso, porque isso é ofensivo. Você está ofendendo um irmão. Você está deixando a cólera entrar em vosso coração. E aí ele continua. Eu, porém, vos digo que quem disser és louco, raca, né? Merecerá ser condenado. Ah, poxa vida, não era somente quem mata? Não. Quem ofende. Imagine aquela época entender que uma ofensa que não foi física era tão gritante, feria tão brutalmente, né, como a ofensa de chegar a matar, ou uma lança no coração do outro. Não. Essa lança no coração pode ser verbalizada. E aí ele começa a querer trabalhar o ser humano com outro sentido. Olha, esses brandos e pacíficos herdarão o reino do céu. E Jesus faz da brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, uma lei. Olha que bacana que ele faz. Agora, meus irmãos, vamos a um desafio. Vamos jogar, pum, 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 puxa ali e vamos contextualizar para alguns. O desafio da brandura, da mansidão, da gente buscar a paciência, da tolerância. Agora vamos pensar o seguinte. Como eu trato o meu problema, uma adversidade que veio para mim, de uma forma com uma facilidade, ou seja, com doçura, que eu possa transpor aquele problema, porque aqui nós estamos em uma determinada fase espiritual de provas e expiações, todos já sabemos. Ou seja, aqui nós sofremos as agulhadas, aqui nós sentimos na pele, aqui nós sentimos uma infelicidade, aqui não é felicidade plena o tempo todo, por isso que até Jesus fala, no Evangelho tem, a felicidade não é deste mundo.
Mas será que eu não posso aplicar exatamente aqui o que Jesus faz nesse sentido para eu poder ter a tolerância, a paciência, para que eu possa suportar a adversidade? Será que eu não posso aplicar isso para o dia de hoje, dessa mensagem que ele traz lá de Mateus? E aí, meus irmãos, eu digo uma coisa assim que eu aprendi. Olha, eu vou contar essa história, que foi exatamente na segunda-feira, quando eu estava prestes a ir para a Casa do Caminho fazer essa exposição que estamos fazendo agora. E aí eu dei um exemplo de que, como a pessoa tem uma dificuldade, como aquilo aparece na vida das pessoas e como a pessoa pode sair de uma forma elegante, calma, paciente, ela ter o entendimento de uma situação que foi incrivelmente danosa para ela e ela saiu ela superou aquilo. Não conheci um motorista de Uber, tá? Eu peguei um motorista de Uber que foi o meu grande exemplo, chama-se Rafael. Saí, estava chovendo, tive que buscar o carro na concessionária, que está fazendo revisão, era uma distância um pouco maior, deu tempo de conversar bastante com o senhor Rafael. Eu pedi para ele autorização para citá-lo como exemplo. Eu imagino que tudo aquilo que ele me falou é verdade, eu não tenho como comprovar, né, de fazer ali um cheque, mas aquilo era. E o sentido que foi da vida dele foi o seguinte, que eu achei que me tocou e a forma como ele levou. Eu cheguei, estava ali, entrando, mexendo no celular, mensagem de trabalho, daqui a pouco eu olhei, atrás sentei no banco de trás, e atrás tinha uma prateleirinha, e eu achei que era aquelas cachaçinhas pequenas, sabe, pequenininha. Aí quando eu olhei, aquilo era perfume, até pelo cheiro. Eu falei, opa, motorista, qual é o seu nome? Ah, Rafael. Que é isso aqui? Você vende bastante, assim? Para mim foi uma coisa diferente, ali, puxando, que era uma prateleira, tinha 40, aí depois descobri que tinha 40 perfumezinhos pequenos, que ele vendia a R$60. Ele falou, não, veja, isso aqui foi uma forma que eu tenho também de alavancar, de ganhar, de capitalizar vendendo desses perfumes. Eu falei, você vende? Ele falou, sim, pior que eu consigo. À noite o pessoal às vezes usa, o público feminino usa bastante, mas se eu vender pelo menos 2 por dia, eu já vou conseguir vender o que eu preciso de fazer um estoque para comprar num preço bom e eu tenho um ganho, porque eu compro isso aqui a 20, estou vendendo a 60, ele falando da questão dele financeira. Mas o ponto que eu quero chegar não vai ser aí. Pois sério, Rafael, sim. Quando for de manhã, minha esposa e minha filha fazem sanduíche natural. Aí eu boto, tem um cooler aqui, aí mostrou que tinha uma ligaçãozinha, um cooler, que tinha guardado sanduíche natural e tinha suco de laranja. Eu também vendo como, que eu boto aquelas coquinhas para aqueles que não tomaram café, estão no Uber, eles já vão comendo, já vão tomando café já cedo. Ou então à noite, depois de uma balada, eu já vi que ele rodava bastante. Aí eu falei, peraí, então você já está vendendo perfume, você está vendendo uns brindezinhos que eram brincos do lado, você está naquele carro, o cooler com suco de laranja, refrigerante. Ele falou, não, eu tenho ainda uma suqueira atrás, que eu liguei, aí ela refrigera. E aí eu tenho que pedir ajuda ao frentista para que eles façam a reposição com as garrafinhas. Mas por que o senhor não pode fazer, não? Aí ele falou, não, eu sou paraplégico. Eu não tinha notado. Eu falei, Rafael, você tem? Ele na verdade, eu tive que fazer um trabalho todo na minha vida, muito grande, por causa disso. Porque eu era marceneiro top de linha, daqueles que fazem móveis sob medida, e ele falou, olha, eu trabalhava bem, eu tinha uma situação bem legal, bem boa, só que eu acordei um dia com a boca torta, com um problema paralisado, as minhas pernas para baixo, sem movimento naquela coisa, e eu fiquei muito tempo assim de cama, caí em depressão, porque de uma hora para outra minha vida mudou. Minha esposa e minha filha tiveram que trabalhar na casa, né, e daí começaram a fazer, né, esses quitutes. Eu falei, sério? Ele, sim. Aí eu falei que não vou se arrumar
somente um trabalho com um PCD. Puxa vida, eu entendi que isso aconteceu, levei com serenidade isso, mas eu vou trabalhar de Uber. E Uber é a melhor coisa do mundo. Ele começou a falar de Uber, porque eu vejo muita gente falar que o Uber é muito ruim, que não dá dinheiro, hoje ele tem que trabalhar. O Uber é muito bom, que eu consigo vender isso tudo, eu consigo fazer isso. Aí eu vou em casa, pego o ressuprimento. Onde que é a tua casa? Piraquara. Eu falei, isso roda em Curitiba, não é Piraquara. Ele, eu vou, porque eu tenho que ir ao banheiro e tal, minha esposa tem que me ajudar. E começa a contar a vida dele. E volto. Falei, sim, mas graças a Deus tudo bem. Foi uma oportunidade que eu estou mais unido com a minha esposa, com minha filha. Graças a Deus, eu repaginei minha vida toda. E eu ouvindo aquilo, falei assim, puxa vida, eu vou falar numa palestra espírita daqui a 2, 3 horas e quem está me dando um verdadeiro ensinamento é o motorista do Uber. Ele me deu... Gente, como ele fez aquilo? Aí vou encurtar a história, ele fala, me deixou, falou que tinha um carro, mas que ele conseguiu comprar, usou um Kwid, aí conseguiu já alugar o Kwid estava pagando o outro carro, que ele já estava comprando o outro, ele ainda estava fazendo aluguel para alavancar a situação dele, para dar melhores condições para a filha dele. Um empreendedor no Uber, naquele espaço, eu, poxa vida, que exemplo, vou contar a tua história. Aí no final ele, talvez até eu ficaria com mais medo de andar naquele Uber, né? Falou, porque não foi só isso não. Meu olho esquerdo é cego e eu não escuto também do ouvido esquerdo. Esse lado aqui eu não enxergo não. Aí ele, puta, você está com uma visão monocular, ainda paraplégico, mas ele conseguiu alguns movimentos, por isso que ele conseguia ainda dirigir, carro automático, claro, e ele fazendo tudo aquilo lá. Eu falei, puxa, que exemplo de vida, de reconstrução de uma vida, de dar sentido à vida, dar sentido à família dele. Saiu de uma situação completamente indesejada, mas ele com resignação, com paciência, com tolerância e com brandura no coração, ele conseguiu fazer isso. E ele falou, em momento nenhum, seu Henrique, eu falei da minha situação que eu estou hoje, que é completamente adversa. Aí eu falei, puxa, é um exemplo danado que a gente tem de a gente recolocar tudo isso que nós aprendemos na prática, que Jesus colocou lá. Mas lógico que a gente fala para a multidão, como ele fez. Mas quando a gente começa a interiorizar, falar essa brandura, compreende também a paciência comigo mesmo, a tolerância com os outros e aquelas situações indesejadas, de um certo momento que não são alegres, e eu posso suportar da melhor forma, com o quê? Amor no coração. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer de como foi bacana, né? Essa ida do Uber, né? Com o seu Rafael. Um grande exemplo que eu tinha, ficou ali para a minha vida, que eu guardei. Então, mas meus irmãos, vamos aqui. Essa é uma nova lei, 2000 anos atrás, volta a fita. Falando de fita ali, porque aquele exemplo, naquelas fitas que a gente rebobinava. Tenho até saudade do tempo que a gente assistia filme. Era a coisa mais maravilhosa do mundo quando eu conseguia aquele vídeo de cassete para ver filme em casa. Gente, era a coisa melhor do mundo, né? E Jesus passa a condenar a violência. Gente, a violência naquele momento era que imperava, era a lei, era a força mais forte, tá? A cólera. Vai achar, naquela época, que o pessoal era o fino trato e o finesse? Não era. A vida era muito dura. Essa vida dura trazia uma pele endurecida e uma alma também. Expressão descortês. Pode ter certeza. E aí a gente pesquisa lá atrás, naquele momento, não tinha aquela educação, eles eram diretos, grossos, bem. Tanto é que nós temos umas dificuldades, às vezes, quando quem vai para a Europa e vê, por exemplo, o português, a forma como ele responde, ele é direto, objetivo, parece que até descortês, mas é uma cultura dele. A palavra raca era aquela que eu comentei com todos vocês, né? Que era um termo desdenhoso, usado entre os hebreus,
significando homem, que não vale nada. Ou seja, esse cara não serve para absolutamente nada. Imagine aquilo para a época. Pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o chão. Contei para vocês. Agora, colocando isso para o nosso dia a dia. Palavra ofensiva. E por que é tão grave? Em casa devemos ter um santuário nosso, onde nós fazemos evangelho. Nós devemos fazer, né, sempre aqueles momentos de pausa, de reflexão, de oração. E ali a gente vê claramente um casal em uma postura de beligerância, de discussão, de raiva, de rancor. Nada daquilo aplicando no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma expressão, né, da mulher que não está aguentando mais, não quer mais ouvir, por quê? Que houve tanta ofensa verbal para isso. Tanto é que a colega lá vai dizer assim, uma ofensa verbal, a violência verbal, ela é punitiva, né, pela Lei Maria da Penha. Existe isso, essa violência verbal hoje é levada em consideração, às vezes, como uma lei protetiva, inclusive, das mulheres dentro aí do ambiente familiar. E por que é tão grave a parte ofensa? A gente perde o respeito, a gente perde o carinho, se perde a admiração daquela pessoa que está com a gente. A intenção agrava ou atenua uma falta. O que a gente acha? Olha, à medida que você parte para uma disputa num casal, parte para uma disputa com um amigo, passa uma disputa em querer você vencer pela força das palavras, e não pela brandura, e não pelo reconhecimento, e deixando de ter algo que nós chamamos que é a caridade. Quando a gente fala na caridade, com a virtude teologal, fé, esperança, caridade, que está ali na Bíblia, a caridade que a gente pode ir um pouquinho além, não é só a caridade, e nós fazemos bem também aqui no Perseverança, fazendo grandes ajudas, dando cestas básicas, isso é importante demais, mas muito importante. Mas a gente não pode esquecer que também, tão importante quanto a questão material, é um outro tipo de caridade. Qual é o outro tipo de caridade que a gente pode chamar? Que a gente tem, e a gente pratica exatamente a brandura, a mansitude. Caridade moral. A caridade de você ouvir um amigo, de você ouvir uma pessoa que quer ser escutada, você ouvir a sua esposa, o seu marido, você ouvir um parente, você ouvir aquela pessoa que precisa, ela tem ânsia de falar. E aí você ouça. Dá uma palavra de carinho, dá uma palavra de apoio. É a caridade que a gente chama moral. Claro que em casal você não precisa nem dizer que é uma caridade moral, mas você pratica agora ali a mansidão, ouvir o outro. Um sentimento contrário à lei do amor e caridade, quando você parte para o conflito. E por quê? O elo familiar, marido, mulher, irmão, irmã, os parentes, aquele embrião, aquela natureza familiar mais próxima, é quando a gente tem ali os verdadeiros ensinamentos para a vida. Nós praticamos e nós trabalhamos e nós evoluímos através dessas pessoas que estão mais próximas a todos nós. Já ouviram isso? Por quê? Porque ali, naquele núcleo familiar, é quando nós vamos ter aquelas rusgas de vidas passadas, aquilo que não foi bem resolvido ou não foi resolvido nas encarnações passadas. E ali eu estou ali justamente para eu poder trabalhar, melhorar e para eu evoluir, tá? E aí esse é um desafio. E o desafio maior está entre família, por quê? Eu tenho que praticar exatamente a tolerância, a brandura, a mansidão, para quê? Evitar os conflitos. Um golpe na benevolência e na fraternidade, essa injúria, esta raiva. Falamos no ambiente familiar, falamos no ambiente de trabalho, seja ele qual for, levem isto para todos os ambientes que nós podemos ter ali no nosso dia a dia. Entender o ódio e a animosidade e reconhecer a necessidade da paz. Ali, a gente pega às vezes a foto, né? E marca assim, é uma pessoa que precisa
de um carinho, precisa de algo. É um abraço, essa é a caridade moral. A brandura, a mansuetude, repito novamente, para não fugir do tema, ela vem ali com aquelas palavras amenas, com calma, contando para as pessoas. Eu lembro que uma vez, eu estava por um motivo ou outro vendo uma coisa assim interessante, aquele falecido Clodovil, vocês lembram? Ele estava um negócio que ele contava bem, ele fazia um programa, acho que era tomando café com família, uma coisa assim. Eu passei e aí acabei observando, e ele contou um caso assim, bastante interessante, que veja só, como esse carinho, às vezes, acalma um coração. Ele disse que estava no aeroporto, andando, estava parado, depois foi tomar um café dele, e ali ele olhou e viu uma senhora em prantos, abraçando, mas em prantos, em prantos, em prantos. Ele sentia ali uma pessoa que estava sofrendo, o choro era um choro de sofrimento muito grande. E ele se comoveu com aquela pessoa que ele sequer conhecia. Mas era um irmão de vida, era um irmão. E o que ele faz? Ele falou, gente, eu não tinha o que fazer. Eu pedi a uma pessoa um guardanapo, ele contava essa história, aí o guardanapo era um pouquinho mais duro, assim, ele desenhou uma rosa, chegou para aquela senhora e falou assim, eu não tenho nada a oferecer para você, mas eu tenho essa rosa, um desenho, uma rosa simples. Aquela mulher começou a chorar mais ainda, apertou o coração dele, as lágrimas aqueciam, inclusive o peito dele, e assim ele disse, e aquela senhora, do soluço, começou a melhorar, começou a sentir um pouco mais de paz. Mas fazendo o quê? Uma rosa, de um desenho, um guardanapo um pouquinho melhor. Ou seja, os nossos gestos, as nossas ações, são elas que interessam, né? Os nossos exemplos é aquilo que constrói a nossa vida, tá? Nós devemos ser vetores para doar tranquilidade a todos, estabelecer a concórdia, né? E os bens da terra são o progresso que mudará os proprietários. Mas o que são os bens da terra? Aí eu digo assim, bens da terra não são os bens materiais, mas aqueles que nós verdadeiramente cultivamos. Tem um filósofo, o pessoal conhece bastante o Mário Sérgio Cortella aqui? Conhece Cortella? Ele falava uma coisa assim, não sei se vocês se lembram dessa passagem dele, que ele falava assim, puxa vida, o meu grande objetivo da vida, a minha obra da vida, é eu ter 6 pessoas ao menos, é mais ou menos nesse sentido que ele comentou, para carregar o caixão. E a pessoa entrevistou, mas doutora, seu objetivo resume-se a 6 pessoas? Não, são 6 pessoas que eu sei que, inequivocamente, elas estarão comigo quando eu passar deste lado para o outro plano. Aquela que não vai ter interesse mais nenhum, a não ser fazer a última despedida daquele corpo que está ali frio. São as pessoas que eu construí durante a vida e que eu sei que elas estarão nos minutos finais comigo, levando a um desconhecido, levando a mim, que eu acredito, a um mistério, mas estando comigo, claro que em situações diferentes. Aí ele falou, pô, sim, 6. Já conquistamos as 6 pessoas na nossa vida e construímos essas 6 pessoas que a gente pode dizer o seguinte, essas pessoas vão estar comigo sempre. Não vamos tirar isso um pouquinho do lado da morte, né, dessa parte fúnebre. Das 6 pessoas que estão comigo a todo momento que eu posso contar. Essa construção que a gente faz parte justamente por esse amor, carinho, essa benevolência, essa paz, essa mansidão que nós temos que levar, tá? Esses são os verdadeiros progressos, é a terra que eu cultivo para ser um ser humano melhor. No presente, nós temos hoje um mundo, né, um planeta de provas e expiações, né? Nós temos muita violência, basta ver, né? É uma coisa assim danada para a gente ver o tempo todo violência e conta assim verdadeiras barbáries. Eu sou um cara que adoro futebol,
Eu amo futebol. Adoro ir no estádio, mas sei que não é o melhor lugar do mundo. Mas vou lá. E, puxa vida, deixei de ir, estava no Rio de Janeiro, tinha Vasco e Flamengo. Eu sou vascaíno doente. Tá aí o sofredor, talvez, né? E eu doido para ir. Eu falei, eu não vou, que aquilo lá vai dar confusão. Aquilo para dar confusão com a torcida adversária, 2 torcidas e tal. Fiquei em casa com minha filha, etc. Não fui. E acertei. Veja a irracionalidade. Claro, as torcidas entraram no pau, teve gente que saiu, foi para o hospital, etc. Não foi uma briga tão grande. Mas teve em volta do estádio, polícia, aquelas coisas todas. Vejam, para que isso? Um jogo de futebol. É um verdadeiro absurdo. Eu, quando estou no jogo de futebol, também cometo as minhas coisas, que ali, né, você torce, chora, quase que eu morro do coração, né? Mas minha esposa me xinga, fala assim, mas por que você faz isso? Eu falo, para relembrar que eu sou humano, porque eu adoro esse negócio, porque é completamente irracional, completamente irracional. Ela, o cara que fica falando de amor, de carinho, de justiça, vai lá pro futebol sofrer. Eu vou, sofro, e o pior, eu vou pro jogo de futebol e quando eu não aguento a pressão que tá lá, eu vou assistir o jogo na televisão do estádio. Já ouviram alguma coisa mais aberrante do que essa aí? Tipo, eu vou pra televisão do estádio, te juro, que tem a televisão do estádio lá, você vai lá. Aí eu descobri que não sou só eu, tem vários que fazem isso também, me dá um carinho de falar assim, maluco aqui não sou só eu, né? Tem mais gente que precisa tomar umas cetralinas ali de ansiedade. Mas é aquela história, a natureza humana está presente com a gente. O que a gente tem que vencer são essas asperezas humanas, e vencendo as asperezas humanas, esse brilho, esse é o brilho da alma que nos mostra cada vez que nós vamos num caminho da paz, da brandura, da quietude, e onde presume no presente o mal, no futuro, com certeza, serão herdados pelos brandos e pacíficos. Por quê? Outro patamar em outra esfera vibratória. Alessandra, termina com 45 minutos, 1 hora aqui? Quanto tempo demora aqui? 45, 1 hora. Tá bom, então estou fechando, que eu estou olhando ali. Então já também estou fechando aqui, gente. E os maus serão afastados da Terra, até que justamente que essa realmente passa a ser uma questão de uma evolução. Acho que quando vi essa foto aqui na internet, que eu li, achei maravilhoso, que deve ser de um navio, de um deck, você vê assim a imensidão, vê ali o poder, a vida, aquilo que Deus nos traz, né? É muito mais longo. A gente vê um pôr do sol, um nascer do sol dali, é muito lindo. Ser brando e pacífico não é ser passivo. Esqueci de contar isso. Não é aceitar tudo, mas é a forma como eu aceito, é a forma como eu reajo. Essa é o verdadeiro ensinamento. O homem tem necessidade dos bens da terra, claro, questão material, tá? Mas o maior valor que não estão ali nos bens da terra, estão naqueles bens espirituais, tá? E aí eu termino ali, até iria mais, que tem algumas coisas que eu deixei de comentar, que é uma coisa assim, importante, que eu lembro que eu tomei como ensinamento para a minha vida e levo, assim, daquilo que você efetivamente tem como importante para a sua vida. Um grande pessoa que me ensinou na minha vida, a parte profissional, tudo, ele estava na UTI, na época eu estava ainda administrando, né, uma unidade hospitalar, num outro momento da minha vida, e ele foi para a UTI, estava com câncer no cérebro e tal. Uma pessoa que me ensinou muito. E naquele dado momento eu vi a paz com ele, a mansidão naquele momento. E eu acho que ele me tinha, assim como filho, né? Nós tínhamos uma relação próxima. Aí ele pegou na minha mão, ainda foi, eu acho que foi as últimas vezes que eu o vi consciente. Como estava no hospital, ficou fácil. Ele, combalido pelas questões, né, quimioterapia e tudo, ele segurou na minha mão. Ele falou assim: nada na terra dos bens materiais vale no momento quando você está aqui, que nem eu estou. Cara, valorize cada segundo.
Valorize cada momento na sua vida. E valorizar isso com as pessoas que verdadeiramente você ama. Então, saia daqui. Curta sua esposa, curta seus filhos, seus maridos, curta aquele ente familiar de uma forma e viva com intensidade todo momento. Aproveite aquilo, ele sabia que eu era espírita, na sua espírita, aproveite aquilo que você fala no espiritismo, pratique, porque as únicas coisas que você mais vai ter com valorização da tua vida será justamente aquilo que você conquistou. E aquilo que você conquistou é com o teu exemplo no dia a dia, da sua postura, da sua altivez, da sua dedicação, do seu carinho, de ser uma pessoa equilibrada e mansa. E toda vez que você é sereno, toda vez que você olha e deixa o rancor de lado, você deixa a raiva de lado, a cólera de lado, deixe tudo de lado, deixe o xingamento, pare de fazer um julgamento precipitado. Toda vez que você faz isso, você constrói para você uma vida fabulosa. Porque a única coisa que você vai levar quando você tiver, quem está numa situação que é essa, é aquilo que você construiu na vida. Então, eu convido a todos a construirmos, todos juntos, né, fazer essa obra da vida edificante. Vamos sair daqui sempre melhor do que nós tivemos ontem. Senão, não existe mais o objetivo do amanhã. Por isso, nós temos que ser melhores hoje do que ontem. Alessandra, era isso aí. Obrigada.